leal, ou porque o Senhor é fiel à aliança. A palavra misericórdia, ela quer dizer o seguinte: fidelidade à aliança. Então, Deus, Ele faz o que faz por nós, por uma única razão, porque Ele se lembra de uma aliança que foi feita. Por que Deus fez aqui com Israel? Por que Deus fez todo esse movimento com Israel? Por causa de uma coisa só: por conta da aliança que Deus havia feito com Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão, e na aliança que Deus fez com Abraão, Deus fez promessa a Abraão. Então, por conta disso, Deus fez tudo isso que está aqui com Israel. Não é mérito de Israel, mas é a aliança que Deus fez. Uma das coisas que os irmãos precisam de entender muito bem é o significado de aliança no Antigo e no Novo Testamento. Quando Jesus morre na cruz, ali estava sendo feita uma aliança conosco. Quando nós participamos da ceia, lembramos desta aliança, mas ali foi uma aliança. Por que Deus vai nos salvar? Porque houve aliança. Aliança de Jesus. Então essa é a expressão. Então quando nós falamos, porque a sua misericórdia, quando você fala bem assim, Deus tenha misericórdia de mim. Em outras palavras, está fazendo a seguinte oração: Deus, olha para a aliança que o Senhor fez através de Jesus Cristo. E na aliança que o Senhor fez através de Jesus, o Senhor disse que perdoaria os nossos pecados, disse que nos levaria para o céu, disse que faria tanta coisa através de Jesus. Então você, quando fala, Deus, tem misericórdia, quando Davi, ele faz a oração, Davi merecia morrer ali, né? Mas ele fala, Deus, tem misericórdia de mim. Ele está falando, Senhor, lembra da aliança que o Senhor fez com Abraão. Então, esta é o significado da palavra misericórdia, meus irmãos. Fidelidade à aliança. O Salmo 136, até o versículo 9, olha na sua Bíblia aí, até o versículo 9, ele está falando da criação. Tá? Até o versículo 9, criação. Você pode até, se tiver com lápis, uma caneta, você pode até marcar. Versículos 1 a 9. Aqui está exaltando o Deus Criador. Do versículo 10 até o 26. Aqui está exaltando o Deus Redentor. Tá bom? Versículo de 1 a 9, o Deus Criador. Versículo 10 a 26, redenção. Então tem duas coisas importantes também que temos na Escritura. Vou colocar 3 aqui, tá bom? Só que a última é o último ponto. Criação. A criação vai Gênesis 1 e 2. 3 tem a queda, mas no versículo 3:15, ali entra o projeto de Deus de redenção. De Gênesis 3:15 até Apocalipse, nós temos ali redenção. Temos criação, redenção e temos consumação. Consumação é o último estágio. E este salmo aqui, meus irmãos, está falando sobre o Deus Criador e o Deus Remidor. Interessante que houve uma passagem, né, os irmãos devem conhecer muito bem essa passagem, onde o rei Josafá, ele é confrontado, né, por alguns povos, 3 povos que vêm contra ele, e ele vai orar ao Senhor para que Deus dê uma direção, como enfrentar aquela batalha, porque ele reconhecia que o seu exército era bem menor, né, em todo sentido, do que esses 3 povos. E o Senhor dá uma direção a Josafá, para que o exército ali de Judá, no caso, né, não utilize nenhum tipo de apetrechos, né, de guerra, nenhuma arma, mas que eles entrem na batalha tão somente louvando ao Senhor. Então, o rei Josafá, depois de ver aquela palavra de Deus, ele chama os levitas, e ele coloca os levitas bem na frente, né, do exército. Dificilmente, um rei nunca faria isso, porque os levitas, eles eram exclusivamente cantores naquela época, e eles iam cantando só isso aqui, porque a sua misericórdia dura
para sempre. Eles iam cantando só esse texto. Os irmãos podem ler depois isso aí, lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Então, eles foram para a guerra cantando, só isso. É bem provável, talvez, que eles fossem, né, cantando este Salmo 136, aonde uma parte dizia e a outra parte respondia, porque a sua benignidade ou a sua misericórdia dura para sempre. Amém, meus irmãos? Salmo 136, olha o versículo 1, olha o versículo 2 e olha o versículo 3. Primeiro está dizendo, exaltando a Deus. Primeiro diz, louvai ao Senhor, primeiro, porque Ele é bom, tá bom? Porque Ele é bom. Então, por que nós temos de louvar a Deus, meus irmãos? Porque Ele é bom, Deus é bom, tá certo? Essa palavra é suficiente para você expressar o que Deus é. Não precisa de usar a palavra ótimo, tá bom? Isso aqui serve para nós. Deus, Ele é bom. É assim que a Bíblia define Deus. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. Versículo de número 2. Louvai ao Deus dos deuses. Então aqui está dizendo que esse Deus é bom. E no versículo 2 está dizendo que Ele é Deus dos deuses. A composição deste salmo aqui, e o autor dele, né, o poeta, o autor que compôs, é incerto. Mas alguns vão dizer que este salmo está lá no período após o segundo templo, né? Outros vão dizer que este salmo aqui já está ali, estava composto ali no período do rei Josafá, um pouquinho mais à frente. A gente não tem nem mesmo, nenhuma da Bíblia dos irmãos aí tem autoria, né? O autor, nenhuma da Bíblia dos irmãos tem essa autoria aí, porque a autoria é incerto. E o tempo também é incerto. Mas uma coisa eu posso dizer para você, ele foi composto no período em que Israel tinha em volta de si várias nações com vários deuses em volta de Israel. E aqui o texto está dizendo o seguinte, louvai ao Deus dos deuses. Amém, meus irmãos? O nosso Deus, Ele é Deus dos deuses. No versículo 3, está bem assim, louvai ao Senhor dos senhores. Então aqui está dizendo 3 coisas que Deus é. Primeiro, está dizendo que Deus é bom, Deus é Deus dos deuses, Deus é Senhor dos senhores. Amém?